foi feita em homenagem a nós mães, mulheres, esposas, e tem como epígrafo a mulher exemplar. Vamos ler nessa noite. Uma esposa exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como nos navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Como seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com o jeito pega a roca. Acolhe aos necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando a neve chega, pois todos se levantam, se vestem agasalhos. Faz coberta para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado por toda a cidade, onde toma um assento entre a autoridade da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e de dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogia, e seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que tem no Senhor será elogiada. Ela receberá a recompensa merecida e as suas obras serão elogiadas à porta da cidade. Eu li aqui destaque. Eu queria tirar para nossas vidas alguns exemplos dessa mulher. Todos nós temos exemplos a seguir. E essa mulher, eu nunca conheci, né? A gente ouviu falar com ela através da Bíblia, que é verdade. E ela muito me inspira. Muitas pessoas, como ouvem essa palavra, tem ela como até uma rival, pois dizem que é muito difícil ser uma mulher dessa. Realmente não é fácil. Mas a cada dia, se nós nos dedicarmos, nós conseguimos ser, pelo menos, parecida. E esse texto é uma homenagem de Deus para nós mulheres. Sabemos que no início, Deus criou o homem do barro. Só que a mulher, ele fez uma matéria-prima melhor, que foi o osso. Sabemos que nós mulheres foi a última criação de Deus, ou seja, a mulher foi a coroa da criação de Deus. Sabemos, não foi? Que ela foi a última a ser criada, a mulher, nós mulheres. Quando o texto fala de mulher, ele fala de mãe, fala de mulher, fala de esposa, fala de filho. E o primeiro destaque que eu queria trazer dessa mulher é uma virtude. Ela é uma mulher virtuosa, que fica no capítulo 10. Diz assim: uma esposa exemplar, feliz a quem a encontra, e ela é muito valiosa do que rubis. Sabemos que essa mulher a gente não encontra em qualquer lugar, como a palavra de Deus diz, Ela é uma mulher preciosíssima. Há quem diga que tem gente ainda procurando até hoje essa mulher e não encontrou, porque ela é rara, ela não é fácil de ser encontrada. Então nós mulheres que fazemos o que a Bíblia pede, nós somos uma mulher rara, nós somos uma mulher virtuosa, somos mais valiosos do que rubis, como a Bíblia diz, A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola destrói com as suas próprias mãos. E essa mulher de Provérbios 31 é uma mulher virtuosa, realmente é uma mulher rara.
E o segundo lugar, esse texto é muito grande, irmão, só que eu quero destacar só pequenos versículos só para nossa meditação, tá certo? E em segundo lugar, é uma mulher confiável. No versículo 11 vai falar assim: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Essa mulher também é uma mulher confiável. O seu marido vive com o coração descansado, né? Ele não tem ciúmes, porque ele é uma mulher de confiança. Irmão, se existe uma coisa ruim no casamento, é o ciúme. É o marido não poder confiar na mulher. É a mulher não poder confiar no marido. Se você quer acabar com o seu casamento, deixe o ciúme habitar, porque acaba com o casamento. Essa mulher, ela tinha plenamente confiança no seu marido. Ela era do seu amado e o seu amado era dela. Tinha confiança. Eu lembro que eu tenho uma pessoa da minha família que morava perto de mim. E esse marido dela, gente, ele tinha tanto ciúme dela. Ele tinha ciúme dela com a mãe dela. Ele tinha ciúme dela com os irmãos dela. Ele tinha ciúme dela até no cabelo dela. Ele tinha tanto ciúme que ela andava assim, ó, de cabeça baixa. E isso pode destruir o casamento, porque não tinha confiança. E uma mulher verdadeiramente virtuosa, uma mulher sábia, ela não tem ciúme do marido. Ah, pastora, mas meu marido já me traiu no passado. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, tudo se faz novo. Então não é para existir mais desconfiança. Não é para existir mais temor do seu esposo não querer mais você, não querer estar com você. Porque a gente sabe que não adianta prender alguém assim. Porque quando a pessoa tem a liberdade de se prender da pessoa, ele vai embora. E o ciúme não segura ninguém, pelo contrário, faz destruir o casamento. Uma vez, eu vou contar, para te ver que sou meu esposo, vou contar essa história. Uma vez a gente era da pecadura, e aí tinha para você ver a diferença de confiar em seu marido, na sua mulher, e não desconfiar. E tinha uma mulher que começou a frequentar a nossa igreja, né? E ela já tinha 3 filhas, era solteira, e meu esposo é sempre simpático, né? Vocês sabem. E aí ele levava essa mulher todo dia com as filhas dela para casa. E eu ficava, porque eu levava minha mãe, levava as pessoas, não tinha como a gente ir todo mundo. E ele levava ela e tudo bem. Até que sua irmã se apaixonou por ele. Ela era só frequentante, ela não era da igreja. E aí, ela estava com uma foto dele no trabalho dela. E o Rafael é muito conhecido no lugar dele, na frente de todo canto. Aí ela apresentando a foto do Rafael, dizendo assim: isso aqui é meu amor, estou apaixonada por ele. E aí a irmã conhece: esse aqui é o pastor Rafael, eu conheço ele. Mas ele também, eu acho que também está apaixonado por mim, que eu acho que ela estava carente, né? E aí não tinha marido, acho que ela estava. Aí quando a irmã veio contar pra mim, aí eu soube que ela me disse, aí eu corri pra casa, eu disse com temor: amor, não sabe de uma coisa. Aí a gente riu tanto dessa história, porque foi uma coisa engraçada. Lógico que é sério, né? A gente chorou, orientou, e enfim, ela casou. Mas o que eu quero tirar de conclusão é porque é o seguinte: ele realmente levava ela sozinha. Se eu fosse uma mulher ciumenta, eu ia achar na minha cabeça: poxa, você ia deixar ela sozinha, então realmente está acontecendo alguma coisa. Não, eu tive sabedoria, a gente ria da situação, tentamos resolver o problema dela, mas jamais teve essa desconfiança do meu esposo, porque ele ia deixar. Aí depois a gente começou a vigiar. Não, amor, então vou deixar para ela não pensar nada demais. E a gente vigiou, né? Eu peguei e fui, continuamos deixando ela. E jamais tive diferença com ela, porque eu sei que sai a fraqueza, né? E por isso que a mulher fala, né? Que a mulher confia no seu esposo e sua esposa confia nela. E em terceiro lugar, no versículo 15, que ela fala assim: antes de clarear o dia, ela se levanta para preparar comida para todos da sua casa e dá tarefa às suas servas. Né? O versículo 15. É uma mulher que cuida da sua casa, né? Ela cuida do seu lar. Porque muitas vezes, irmão, a gente olha muito para os outros de fora.
olha muito para os amigos, olha muito para a igreja, até mesmo para a igreja. A gente se dedica tanto para a igreja que a gente acaba esquecendo o nosso lar, dos nossos filhos, da nossa família. E essa mulher nos ensina o quê? A gente ter prudência, enxergar o nosso lar, enxergar a nossa família, dar também oportunidade para cuidar fora, mas também não esquecer do seu lar. Não é verdade? Essa mulher também tem essa virtude. Então nós devemos também confiar e nos dedicar ao nosso lar. Em quinto lugar, é uma mulher equilibrada. No versículo 12, no versículo 20, vai destacar assim. É uma mulher generosa, desculpe, irmãos. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Essa mulher também é uma mulher generosa, né? Porque muitas vezes também a gente já tem aquele egoísmo de cuidar só dos filhos, da família e esquecer das pessoas necessitadas, né? Muitas vezes a gente somos egoístas, esquecemos de ajudar a igreja, o vizinho, a família, aqueles que também precisam da gente. Muitas vezes a gente tem duas coisas em casa e o nosso irmão está precisando e a gente retém para nós. Não queremos ajudar, isso aí é egoísmo. Nós devemos ser generosos, como a Bíblia diz. Se a gente tem duas túnicas, a gente dá uma e fica com outra. Mas também é falta de sabedoria. Se você também só tem meio quilo de açúcar, vai dar açúcar para o seu irmão, você vai ficar sem açúcar? Lógico que não, né? A gente tem que ser sábio também, né? Porque tem muitas vezes que dá até o que não tem, fica sem, deixa o filho padecer. Uma pessoa da minha família era assim, meu pai, ele deixava a gente padecer para dar os de fora. É errado. A gente tem que saber dividir. Se a gente tem duas, vamos dividir. Então essa mulher nos ensina a ser generosa. E em quinto lugar, ela cuida da sua aparência. Versículo 22. Faz coberta para a sua cama, veste de linho fino de púrpura. Seu marido é respeitado por toda a cidade, onde tomou assento, entre as autoridades da terra. Irmãos, ela nos ensina também a gente ter o autocuidado. Geralmente quando as mulheres casam, não sei se aqui tem, mas se tiver a gente tem que mudar também. Quando as mulheres casam, tem a maneira de se desleixar. E sabemos que os olhos do nosso marido têm que estar voltados para nós acima de qualquer mulher. É normal o homem olhar, mas nós temos que ser a presença dele. E muitas vezes quando a mulher se casa, se deslecha, não quer cuidar porque acha que é pecado. E pior, quando ela se deslecha, aí sai com o marido, que é uma mulher mais arrumada, aí já tem ciúme, né? Já tem um preconceito. E muitas vezes a gente faz isso. Então, mesmo a gente casada, a gente tem que se cuidar. A gente tem que zelar pelo nosso corpo, tanto por dentro como por fora, porque o nosso marido precisam disso. Eles precisam ver que os olhos deles têm que estar voltados para nós. Nós temos que cuidar da nossa casa, mas também de nós, né? Nós não devemos se desleixar. Eu estava uma vez até conversando com meu esposo e perguntei assim, a gente conversando faz um tempo já. Eu disse, quando tu já percebeu uma coisa, quando a mulher está casada, tá tudo bem. Aí a mulher fica se desleixada, quando vai sair com o marido, é trabalhando, corta no cabelo. E quando vê uma mulher, ainda tem, tu tava olhando, né? Ainda tem aquele ciúme, por se cuidar e se sentir inferior. Aí quando a mulher, não sei aqui da Palmina, lá na Mangabeira, quando as mulheres se separam, elas começam a ir pra academia, começam a se arrumar, bota cílio, bota unha, fica o cabelo pranchado. Aí você não vê o que acontece. Porque essas mulheres quando é casada é toda desleixada e quando se separa fica toda bonita. Só pode ser ciúme do marido, será? É a única explicação. Porque quando está casada é desleixada e quando se separa fica toda arrumada. Aqui é assim, porque na Mangabeira é. Não é verdade, meu filho? Na Mangabeira tem isso. Irmãos, em sexto lugar, ela tem sabedoria e amor. Essa parte aqui, irmãos, mexe muito comigo. E eu vou ler para vocês, tá certo? Para vocês entenderem. Queria que a igreja fizesse silêncio e prestasse atenção. Olha, ela fala com sabedoria e ensina com amor.
cuida dos negócios da sua casa. Seus filhos se levantam e a elogiam, e seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas a supera. Essa mensagem, irmãos, me chama muita atenção porque, assim, eu não critico quem ensina os filhos na moda antiga, né, como as pessoas falam, com aquela rigidez, com aquela, grosseria de antigamente, mas eu não gosto assim comigo, porque se me perguntassem como que eu queria ser criada com hoje, como eu sou, com meus filhos, com amor, com carinho. Quando meu esposo me conheceu, ele chegou para mim e disse assim: amor, por que tu é tão seca? Tu é tão rígida? Tu não gosta de abraço, tu não gosta de carinho. A minha sogra até lembra quando o vô dele perguntava assim para ele: meu filho, essa tua mulher tão esquisita, vive isolada, escondida, parece bicho do mar. Ele falava desse jeito. A Rafael não entendia, porque assim, a minha infância foi muito sofrida. Eu não sabia o que era amor, não sabia o que era abraço, eu não sabia o que era carinho. Eu fui conhecer isso com meu esposo. No começo eu era resistente, realmente eu não gostava de abraço, não gostava de beijo, não gostava de carinho, porque isso para mim não era conhecido. Eu não critico a minha mãe, porque ela também foi sofrida. E você sabe, quem é ferido, automaticamente fere. Porque eu já tenho, irmãos, uma família assim. E eu disse para o meu esposo, meu filho, disse assim: mãe, às vezes a senhora é muito besta com essas meninas. Aí eu disse: mas vocês não entendem, porque eu quis quebrar esse ciclo. Eu quis dar para os meus filhos aquilo que eu não tenho. Não está perfeito ainda. Meu filho, eu fui um pouco mais das minhas filhas, sou um pouco melhor. E eu creio que os meus netos vão ser ainda melhor. É com a irmã Silvia aí. Mas ela melhor que o neto dela, até com as filhas. E é assim que vai ser. Irmãos, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho inadmissível uma mãe que dá amor aos filhos dos outros, com carinho, com amor, e dentro de casa é grosseira com os filhos. Eu acho inadmissível, irmãos, uma mulher que trata o marido dos outros bem, e dentro de casa com o seu marido é grosseira, é ríspida. Eu acho inadmissível você pegar os seus copos, melhor de taça, dar para as visitas, que seu marido vai pegar, você briga. Não pegue não, que você vai quebrar. A Bíblia diz que nosso amor não tem que ser fingido, tem que ser verdadeiro. Eu não tenho capacidade de dar amor ao filho dos outros e o meu desprezo. Isso aí é um amor fingido, irmãos. Não é um amor verdadeiro. Eu não concordo e não aceito eu fazer isso com o filho dos outros, com o marido dos outros, com as visitas. E dentro de casa, a Bíblia diz que nós, mulheres, temos que ser sábias. E quem não sabe, nós somos o coração da nossa casa. Conforme a gente é, pode ter certeza, meu esposo sabe. Quando a gente é mulher, nós somos perfeitos. Quando a gente acorda estressada, a casa fica toda pesada. A casa fica pesada, o clima fica pesado, o filho fica pesado. Agora, quando a mulher acorda feliz, a casa é toda feliz, né? A casa é toda animada, porque nós somos o coração da nossa casa. Porque essa mulher quer ensinar a gente, que a gente tem que ter um amor verdadeiro, tanto para dentro da igreja, como para a sociedade, como para dentro de casa. Então eu decidi quebrar esse elo que eu passei de sofrimento, mas também, irmãos, às vezes a gente pega o sofrimento do passado, desconta no filho, mas eu sou assim. Uma vez uma irmã chegou: pastor, eu sou assim porque eu sofri muito no meu relacionamento antigo. Isso é vitimito para justificar os seus erros. Não é porque eu sofri no passado que eu vou levar isso a vontade para já passou. A gente pode levar como testemunho, como eu estou trazendo. Mas aí eu não vou me vitimizar para justificar o meu erro. Não, eu só fiz isso com meu filho porque eu sofri. Eu só faço isso com meu marido. Não. Nós temos que virar a página. Continua no testemunho, mas vire a página. Porque Deus quer isso para a gente. E
nós viremos a página e vivo novo, com nossos filhos, com a nossa família. Nós somos mães, temos que ter sabedoria e equilíbrio. Não é tratar os filhos com mimo, mas também não com desprezo. Tem que ter um equilíbrio, um amor. Amém? Amém. E por último, para encerrar, esse aqui também é muito forte. É o versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Ela receberá a recompensa merecida. Recompensa merecida é o quê? É o que você planta, você vai colher. Qual é a sua recompensa merecida como mãe? Eu digo muito para os meus filhos. Eu quero envelhecer rodeada com meus filhos da minha casa, na minha mesa. Eu quero ver meus netos me visitando. Mas como que eu vou fazer isso? Plantando, fazer como isso aqui, ó. Receber a recompensa merecida. Irmãos, eu não vou também aqui dizer que nós mães somos guerreiras, somos, mas também temos que plantar para os nossos filhos. Não desmerecendo vocês, mas eu vejo duas mães aqui como exemplo. Primeiro é a minha cunhada. Ela é um exemplo de mãe. Eu louvo a Deus pela vida dela hoje, porque eu vejo. E sabe o que é uma extensão, ó. Ela falando com a mãe dela hoje, tudo aquilo, é isso aqui. Você vai morrer, mas quando tocar no nome de fulano, aquela mulher era a mulher de Deus, era uma boa mãe, era uma boa filha. Meu avô, você pode perguntar o nome do meu avô, ele tem um legado. Ele morreu, mas ele tem um legado. Porque quando seu avô Mariano, como era que era? Era um homem honrado. Um homem que era um homem bom, um homem honesto, um homem muito bom. Então você tem que deixar seu legado. A irmã Zulene, eu tenho referência ela como uma ótima mãe, com uma ótima avó, e a segunda é a irmã Eliane. Sabe por que eu? Nem é pelo que ela fala, é pelo que o filho dela faz por ela. O filho dela vai com ela no hospital, vai no cinema com ela, tem prazer de andar com ela. Por quê? Porque ela planta, elas plantam, não desmerecendo, porque eu tenho mais contato com elas duas e eu tenho autonomia para falar isso. As outras não é desmerecendo vocês, mas elas duas é que eu tenho mais contato. Então, qual legado nós estamos deixando hoje como mãe? Hoje, alguns filhos não podem estar aqui, mas eu tenho certeza que se você for uma boa mãe, hoje você recebeu algo dos seus filhos. Se o seu filho está longe, você recebeu uma ligação. Se o seu filho está perto, você recebeu um café da manhã. Por quê? Porque você está fazendo jus ao seu legado de mãe. Eu não vou romantizar, porque mãe não é só parir. Eu parei e sou mãe. Não, vai além disso. Mãe é proteger, é cuidar, é acolher. É quando as portas fecharem, ter para onde ir, como meu esposo disse. As portas se fecharam para ele quando a gente era do mundo, que a gente brigava. Ele ia para lá, as portas estavam abertas. E tem filhos que não pode errar, só pode errar uma vez. Que as portas se fecham e não se abrem mais. Então, o que eu digo para vocês? Por último, o que ela diz? Ela teme ao Senhor. E o princípio de tudo isso é nós temer ao Senhor. Se nós tememos ao Senhor, colocar a nossa vida na mão de Deus, obedecer a sua palavra e plantar o bem, plantar amor, plantar equilíbrio de conselhos. Às vezes lá em casa, meu filho, o homem não é para estar só presente, ele tem que ter voz, ele tem que ser o cabeça. Às vezes lá em casa eu sou mais leve. Aí meu filho quer ir para algum lugar, fazer alguma coisa, aí eu disse, não meu filho, não dá certo. Tu acha que dá certo? Pra mim, dá, mãe, não sei o quê. Aí o pai dele vai lá e fala, não meu filho, não, isso. É a voz do pai. E acabou, e pronto, ele obedece. Porque a mãe a gente, sempre é mais leve. Então, para finalizar, irmãs, eu quero dizer, vamos plantar um legado bom na vida dos nossos filhos. Porque se você for uma boa mãe, você nunca vai ser sozinha. E não existe essa, eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, de jeito nenhum. Você tem que plantar o seu legado hoje, até a sua morte, para quando você morrer, tocar o nome da sua mãe. Aquela mulher ali é uma mulher honrada, é uma mulher de Deus.
Amém? E essas são as palavras que eu tenho para dar a vocês hoje. Amém?